Olá pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje sobre um assunto que é um pouquinho polêmico dentro, da área da espiritualidade, que é a questão do misticismo, do excesso, enfim, ou falta dos rituais, que são muito importantes, mas também a gente tem que ter um pouquinho de cuidado sobre eles. Para isso eu trouxe aqui, eu vou ler algumas frases, algumas reflexões do livro Aos Pés do Mestre, que é do Krishnamurti, uma primeira parte, e depois tem uns demais autores que não são identificados. Mas nessa parte que é do Krishnamurti mesmo, ele fala assim: deveis desenvolver tão completamente a vossa independência de pensar e de agir, que possais com segurança discernir cuidadosamente antes de falar, agir ou pensar. Carecemos de homens que por si mesmos pensem. Então, o que acontece, A professora, a psicóloga Aida Uchinick também fala muito dessa questão da desilusão ótima. O que acontece? Normalmente a gente segue uma linha ou várias linhas ritualísticas, dogmáticas e religiosas, para ir se autoconhecendo e expandindo o nosso processo de desenvolvimento espiritual, da nossa consciência espiritual, que na minha visão segue muito a máxima do profundo autoconhecimento, Não existe espiritualidade desconectada do autoconhecimento, que é o que infelizmente a gente vê em muitas religiões, Que é a famosa fé cega, de tu seguir muito determinados mestres ou gurus sem pensar, que aí vai totalmente, essa fala do Krishnamurti vai totalmente contra. Inclusive ele traz que mesmo que você tome uma atitude errada por estar seguindo a sua verdade, é, digamos, menos errado do que porque você está seguindo outra pessoa. Então, seguir a sua própria intuição, o seu guia interior, é o maior objetivo da nossa espiritualidade e da nossa expansão de consciência. E aí, o que acontece na questão, que eu falei mais polêmica, em questão ao misticismo? Como existe um excesso, ritualístico, e eles são de demasiada importância para o nosso desenvolvimento espiritual, só que é como se fosse uma escola, Pense assim, o desenvolvimento espiritual como uma escola na nossa vida também. Você vai precisar de muitos mestres, de muitos gurus, de muito estudo, de muito conhecimento. E você vai precisar de oráculos, de às vezes substâncias, por exemplo, muitos rituais utilizam determinadas, por exemplo, a ayahuasca, rapé, diversas substâncias que auxiliam nessa expansão de consciência. Muitas pessoas usam oráculos, meses, enfim, tem uma diversidade gigante de rituais dentro de religiões ou não, que nos auxiliam a essa conexão com a nossa divindade interior, com a nossa intuição. O que isso aqui do Krishnamurti faz a gente pensar essa fala? Que após você estudar muito tempo, você fazer os rituais, você entender, você começar a sentir a sua intuição, a sua espiritualidade, o próximo passo seria da desilusão ótima, que é essa linha que a psicóloga Aida traz, que é quando você percebe que você não precisa desses rituais. Helena Blavatsky, que é a maior nome da teosofia, criadora, da teosofia e do ocultismo, ela traz muito isso, de parar de fazer esses rituais. Só que eles são de demasiada importância para a gente chegar até o ponto de perceber que essa verdade, essa intuição está ali conosco. A gente até pode às vezes tirar uma carta, um oráculo para confirmar a nossa intuição, mas quando a gente sofre esse processo e entra mesmo, nesse processo de fé real, de confiança na nossa guiança interior, a gente não precisa mais de nada que está fora. A gente percebe que todas as ferramentas que a gente necessita para nossa conexão com a nossa espiritualidade, elas estão em nós, Isso não significa que é errado, fazer se utilizar de oráculos e tal, mas você tem que perceber, o objetivo final é a autonomia, da espiritualidade, é ter trazer a autonomia. Você vai passar por como se fosse uma escola, por diversos mestres, diversas técnicas, vai ter muitas metodologias de aprendizado, mas a meta final é se formar na escola da espiritualidade, seria você atingir esse grau completo de autonomia, que aí você consegue, com a sua respiração, com a sua meditação, consigo mesmo ter as respostas e acessar os seus
acessar a sua paz interior, permanecer, né, conseguir virar observador da sua mente, né, perceber que o seu ser consciente observa as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, né, as coisas ruins que acontecem, né, os desafios da sua vida, mas você consegue permanecer com esse discernimento sem precisar dessas muletas, né? A gente chama muito dessa terminologia, que as ferramentas que a gente vai utilizando enquanto a gente está nesse processo de desenvolvimento, elas são muito importantes, mas depois tem que ter essa fase ali que tu vai tirar essa muleta, que aí tu vai conseguir realmente acessar e confiar genuinamente no teu sentir, né? Então as ferramentas, os ritos são extremamente necessários. Eles são ótimos em momentos também que a gente está com a nossa fé mais abalada, às vezes com problemas que a gente está se sentindo mais frágil, precisando desse aporte, essa segurança, até mais material mesmo, né? Como a gente está no mundo material, a gente sente às vezes a necessidade disso, de ler algo, de pegar algo, de sentir algo. Mas a verdadeira conexão, ela não é material, ela é no sutil, no campo da espiritualidade, do sentir, né, de acessar esse campo que é mais difícil e que todos nós temos, né? A gente fala isso da mediunidade, todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem, né, é composto pelo campo energético, acredite ou não, mas eu preciso aprender a acessar ele para ter essas respostas e conseguir ter uma melhor qualidade de vida, né? Desacelerar, dar uma folguinha para minha mente, conseguir trazer essa paz e essa inteligência atitudinal na minha vida, né? Então a mensagem é essa, não é falar mal, né? Eu amo os ritos, enfim, faço, né, ainda alguns, mas cada vez mais eu percebo isso, que quanto mais a minha fé e a minha espiritualidade estão fortificadas, menos eu tenho necessidade dessa afirmação fora. O meu coração, a minha intuição consegue me dar as respostas que eu preciso, tá bom? Agradeço a presença de todos, um beijo e um ótimo dia. Tchau, tchau!